Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da nossa escola bíblica. Aqui é o pastor Rogério falando para vocês. E nós estamos agora na nossa segunda aula desse módulo dedicados ao evangelismo, que é uma das 5 disciplinas básicas da vida de um discípulo. Nós já falamos sobre comunhão, sobre oração, sobre palavra e agora dedicados ao evangelismo. Essa é a nossa segunda aula. E o foco dessa nossa aula agora vai ser sobre aquela primeira parte do processo de se fazer discípulos, que está naquele verbo indo, não é? Então, note aí comigo que esse é o tema da nossa aula, e ele já começa aí com uma pergunta: você está satisfeito por ter sido evangelizado? Você está feliz porque alguém falou de Jesus para você, porque alguém te levou aí até a presença de Jesus, te apresentou, te falou sobre ele? É importante você refletir sobre isso. Eu sou muito grato, não é, aquele grupo de jovens lá em São Paulo que num dia 2 de novembro, dia de finados, dia dos mortos, não é, foi para uma praça lá próximo de casa para fazer um trabalho de evangelismo, e eu estava passando e fui alcançado ali por aqueles jovens, não é, com quem nós conversamos. E eles começaram ali o processo de evangelismo naquele sábado. Eu fui para um culto naquele sábado já com eles, participei de um culto no domingo, e aí na segunda-feira, numa reunião de evangelismo em uma outra igreja que eles me convidaram para ir, foi ali que eu tive um encontro transformador com Jesus. E eu sou muito grato a Deus pela vida destas pessoas que dedicaram o seu tempo, abriram mão do seu conforto para ir lá falar de Jesus para mim. E graças à vida dessas pessoas, não apenas eu fui salvo, mas muita gente pôde conhecer Jesus através da minha vida, do meu testemunho e de todos esses anos que eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor, né? Mas, gente, o que é evangelizar, afinal de contas, né? Olha, nas palavras de Tom Stebbins, é a empolgante tarefa de levar a mensagem de liberdade a pessoas escravizadas, né? Mas também o Billy Graham, ele diz que evangelizar é a proclamação do Cristo bíblico como Senhor e Salvador, com a perspectiva de persuadir as pessoas a ir até Ele pessoalmente e então se reconciliarem com Deus, não é? Billy Graham, o grande evangelista do nosso século, já está com Jesus, deixou a sua marca em nossa geração. E esses dois homens definem essa tarefa de evangelizar, a empolgante tarefa de levar a mensagem de liberdade para pessoas escravizadas, a proclamação do Cristo bíblico como Senhor, na perspectiva de persuadir pessoas a irem até Ele e se reconciliarem com Deus e terem as suas vidas completamente transformadas. Não é? De uma maneira muito simples, evangelizar é você falar de Jesus, que é o teu Senhor, que é o teu Salvador, que é aquele que mudou a tua vida, que mudou a tua história. É muito simples, é você falar de alguém que você conhece, falar de alguém com quem você convive, e isso é muito, muito, muito natural, muito interessante. E eu gostaria que você, agora, olhando esse PowerPoint, nós vamos fazer 3 perguntas e 3 afirmações sobre evangelismo que vão impactar a sua vida. Olha só aqui comigo, qual é a primeira pergunta? Quantas vezes você ouviu o evangelho antes de receber Jesus? Tem gente que acha que é uma vez só. Fala uma vez e a pessoa, já entende, já se converte. Mas não, queridos, olha o que está dizendo aqui, evangelismo é um processo. Na minha própria história, eu já tinha escutado o evangelho antes, assim, através de meios de comunicação, mas eu fui evangelizado no sábado, eu fui ouvir a mensagem no domingo, e na segunda-feira eu ouvi a mensagem de novo, e foi aí que eu fui entregar a minha vida. É um processo,
não é? É um processo, nem sempre é alguma coisa que acontece assim de maneira momentânea, não é? Então a palavra-chave aqui é essa aqui, gente, processo, ok? Quanto tempo levou esse processo? No meu caso, levou 3 dias. E a ideia que você precisa entender aqui é que evangelismo precisa de tempo. Não é? A Bíblia diz que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Não é? E pensando ali nessa figura de plantio, tem a época do plantio, tem a época que precisa ser regado aquilo, tem a época que essa planta então vai germinar, brotar e dar fruto, e tudo isso tem um tempo para essas coisas acontecerem. Isso não é imediato. Muitas vezes acontece de você pregar o evangelho para uma pessoa e ela tomar a decisão ali momentaneamente, mas depois que você vai conversar com ela, você vai perceber que ela já vem num processo. Você acabou colhendo o que outros plantaram. Acontece muito isso, não é? Então a gente precisa entender que leva tempo isso, né? Voltando aqui para o PowerPoint mais uma vez, não é? Quantas pessoas, presta atenção nisso, quantas pessoas se envolveram no processo de sua vinda a Jesus? Né? Eu pensando na minha conversão, teve lá o grupo de jovens que já eram uma patota, mas desses, uma delas foi quem me evangelizou. Depois, no domingo, foi o pastor que pregou a mensagem. Na segunda-feira foi um outro pastor. Enfim, pelo menos 3 pessoas, no mínimo, aí, estiveram envolvidas nesse processo. Né? E aqui é aquilo que a gente estava afirmando. Geralmente, há muitas pessoas envolvidas no processo de evangelismo. Não é apenas uma pessoa, né? Várias, né, estão aí envolvidas nesse processo, e isso é alguma coisa que você precisa entender, ok? Até para isso desmistificar muitas coisas aí na tua mente, na tua cabeça. E eu vou mostrar aqui agora um outro quadro para você sobre mitos e realidades sobre o evangelismo, né? Então vamos lá para o PowerPoint de novo comigo, né? Olha só esse quadro, acompanha aqui comigo. Olha, o primeiro mito sobre evangelismo, que é alcançar estranhos, gente que você não conhece, né? Isso é mito, porque na realidade as pessoas que você alcança são seus amigos, são seus colegas de trabalho, de faculdade, são seus vizinhos, são pessoas com quem você tem relacionamento, são pessoas que estão aí no seu ciclo de relacionamento. E qual é a implicação disso? Né? É um foco de amor e oração por essas pessoas próximas. Né? Volta aqui comigo. David Cornfield, ele diz que uma das grandes barreiras para o evangelismo é que os crentes não têm amizades com os não crentes. Né? Os crentes, quando se convertem, né, a partir de sua conversão, começam a substituir gradativamente os seus relacionamentos por pessoas que tenham exclusivamente a mesma fé. E isso é muito ruim, né? Por isso que essa é uma das grandes barreiras do evangelismo, é a falta de amizade com pessoas não crentes. E aqui a gente está olhando aqui, vendo que o mito é que o evangelismo só alcança estranhos, mas a realidade é que a gente alcança amigos. Agora, deixa eu te dizer aqui uma outra coisa interessante. Gente, você que está no mercado de trabalho, você que está na faculdade, você, enfim, mas você convive com essas pessoas, às vezes, mais tempo do que você convive com os seus familiares.
Você passa mais tempo ao lado dessas pessoas do que você passa, às vezes, com seus familiares. Qual é a razão pela qual você não desenvolve amizade com essas pessoas para influenciá-las, para apresentá-las a Jesus? Eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender isso. Não é? Você tem uma oportunidade de ouro nas mãos. Olha aí um outro mito, né? Que o evangelismo ele é feito por pregadores profissionais. Né? Gente treinada, capacitada, que é pastor, que é missionário, né? Essa gente. Né? Mas isso é um mito, porque a realidade é que o evangelismo ele é feito por pessoas, por cristãos comuns, membro de igreja comum. Não é necessariamente alguém profissional altamente treinado que tenha curso de bacharel em teologia. E qual é a implicação disso? É que todos devem ser treinados no evangelismo. Falar do teu Senhor não é uma coisa que está aí restrita a pastor e a missionário, não. Diz respeito a você. Olha lá um outro mito, que a conversão ela é instantânea. A pessoa prega e já tem logo a expectativa de que o sujeito vai se converter naquele momento, mas a realidade é que a conversão ela é um processo. E é por isso que a implicação é que nós devemos oferecer, olha isso aqui, muitas oportunidades. É por isso que a Bíblia diz que você tem que pregar em tempo, em fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Você não pode se limitar a isso, você precisa falar. E muita gente às vezes deixa de evangelizar porque evangeliza e a pessoa não se converte, ele fica frustrado. E aí, gente, evangelismo é um processo. É um processo, leva tempo. Então, vamos devagar porque Deus tem pressa. PowerPoint. Olha um outro mito aqui, que evangelismo significa dizer as palavras corretas. Tem muito crente que fica dizendo assim, mas eu não sei falar as palavras corretas e tal. Gente, a realidade é que você ganha pessoas por meio do amor prático, não é por causa do discurso, pura e simplesmente. Você ganha as pessoas muito mais com as atitudes, que você tem para com elas, de amá-las como Cristo de fato as ama, e aí então você conquista o direito de ser escutado. E a implicação disso é atender às necessidades com ações e palavras, não é só palavra, mas a ação e a palavra também. Olha um outro mito, último, apenas uma pessoa evangeliza. Tem igreja que acha que é só o pastor que tem que evangelizar. Igreja miserável é essa que pensa assim. A realidade é que todos os cristãos devem e precisam evangelizar. E a implicação disso é que aí os cristãos se relacionam com os incrédulos. Eles fazem amizade com essa gente. Convidam essas pessoas para suas festas de aniversário, para jantar, para ter tempo junto, de bater papo. Enfim, eles se relacionam com essas pessoas. E eu espero que esse quadro do mito e da realidade sobre o evangelismo tenha libertado você dessa escravidão aí que tem mantido muita gente distante do evangelismo. Mas, queridos, qual é o conteúdo da evangelização? O que a gente fala quando a gente evangeliza? Se você ler lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, você vai perceber ali nos primeiros 4 versos o que Paulo está dizendo assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, você percebe aí que a palavra evangelho significa boas notícias. Mas que boa notícia que é essa? A boa notícia é que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, os seres humanos podem ter seus pecados perdoados através da morte e ressurreição de Jesus. Em termos muito sintéticos, muito simples, o conteúdo da evangelização é esse. É que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos entregar nossas vidas a Ele e viver uma vida abundante, que significa compartilhar desse milagre da salvação com todos quantos nós tivemos conhecimento, né? Então, você percebe aí que aí está o conteúdo. Mas, queridos, por que evangelizar afinal de contas? Né? Por que a gente deve evangelizar? Primeira coisa é porque é uma ordem. Né? A gente acabou de estudar lá essa ordem lá em Mateus, e também está lá descrito em Marcos 16:15, Jesus dizendo para a gente ir por todo mundo e fazer discípulos. É uma ordem. Essa é a primeira razão. Ordem. Né? A segunda delas é a necessidade do homem. Né? Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem está morto nos seus pecados e delitos. Está condenado ao inferno. E ele precisa ouvir a mensagem da salvação, para que ele deixe de ser um perdido condenado ao inferno e dê a Deus a adoração que é devida a Ele. Não é? Uma terceira razão pela qual eu e você precisamos e devemos evangelizar é porque o evangelho ele é exclusivo. Não é? O que a gente quer dizer com isso? Vamos lá ler Atos capítulo 4, o verso 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Preste atenção aqui, eu quero que até que você olhe para mim. Quando a gente está falando de exclusividade do Evangelho, nós estamos dizendo que não há nenhum outro meio do homem conhecer a Deus e ser salvo, a não ser por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro caminho. O próprio Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é exclusivo, não tem outro caminho. Não é? E é por isso que a gente evangeliza, é por isso que a gente prega o Evangelho, porque não há outro caminho, não há outra chance, não há outra oportunidade para as pessoas. Não há. Né? A outra razão é a glória de Deus. Né? A gente não evangeliza nem por causa de nós mesmos, nem por causa das pessoas, porque senão isso estaria muito centrado apenas em nós mesmos, mas nós evangelizamos por causa da glória de Deus. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É tudo para a glória de Deus. A gente evangeliza por causa da glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado entre as nações, para que ele seja adorado entre as nações. Não há nenhuma obra de evangelismo que não seja para a glória de Deus. Então, aí algumas razões pelas quais nós devemos evangelizar. Mas e se a gente não evangeliza? O que acontece quando não evangelizamos?
Primeira coisa, desprezamos a ordem de Jesus sendo desobedientes. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Note ali que a expressão do amor se dá pela obediência. Logo, quando você não evangeliza, você desobedece o mandamento de Jesus. Não é? Você despreza a ordem desobedecendo de maneira frontal, de maneira expressa, não é? Esse Jesus que você diz que ama. Não é? Eu digo diz que ama porque palavras são fáceis de se pronunciar. Dizer eu te amo é tranquilo. Agora, obedecê-lo e com isso demonstrar que você o ama indo até o teu vizinho, indo até o teu colega de trabalho, indo até o teu colega de sala de aula, enfim, e desenvolver um relacionamento de amizade com ele, e falar de Jesus para ele, aí sim você vai estar demonstrando o quanto você ama, né? Eu acho que tem muito crente que é mais ou menos assim, né? É como aquele marido que diz todo dia para a esposa que a ama, né? Mas ele bate nela, ele desrespeita ela, ele humilha ela, ele despreza ela, mas ele sempre diz que a ama. Percebe que as palavras ficam vazias quando elas não são expressas nas atitudes? De que adianta você dizer, Jesus, eu te amo, eu sou apaixonado por ti, ó Deus, meu pai, meu paizinho e tal, aquela coisa toda, e você nunca falou de Jesus para ninguém, você nunca levou ninguém à presença de Jesus, você é estéril no sentido da paternidade, da maternidade espiritual, você não gera filhos e filhas na fé, complicado, tá? Muito difícil. Então, quando a gente não evangeliza, nós desprezamos a ordem, mas nós também desprezamos a necessidade do homem, sendo insensíveis, nos tornamos insensíveis ao perdido. A gente não está nem aí se ele vai para o inferno ou não. Na verdade, talvez a gente até diga, o inferno também precisa de gente. E esse aí que vai para lá, porque o inferno também está precisando de gente lá. Não é? O que é muito ruim você pensar assim. Não é? E em tempos em que a gente vive, onde há uma desumanização do ser humano, eu nem sei se é possível aplicar um silogismo desse, não é? Porque aí o ser humano desumanizado, ele vira o quê? Vira o quê? Vira um bicho. Eu acho que a gente deve estar aí muito próximo de ser um bicho, e talvez aí tem gente até que me repreenda, vai dizer que os bichos não fazem o que a gente faz uns com os outros, e eu vou ter que dar razão para ele, é verdade. Talvez não dê nem para comparar isso, que nós estamos nos tornando bichos, estamos nos tornando monstros. A forma como tratamos um ao outro, toda essa insensibilidade, toda essa falta de amor, toda essa impiedade, essa crueldade, essa brutalidade com que as pessoas tratam umas às outras, quando a gente se afasta de Deus, a gente se embrutece, se monstrualiza, se é que eu posso dizer isso. Então você despreza as pessoas, não é? E você também despreza a exclusividade do Evangelho, se tornando inconsistente. Há uma pesquisa aí feita lá com os americanos, né? Toda pesquisa lá nos Estados Unidos funciona, porque o americano é muito dado a estatísticas, a números, não é? Mas uma pesquisa apontou que cerca de 47% dos americanos não acreditam em uma verdade absoluta.
E aí, quando essa pesquisa foi feita entre crentes evangélicos, se eu não me engano, o número é 53% acreditam que não há uma verdade absoluta, ou seja, eles olham para a Bíblia e veem outras verdades que concorrem com ela, que são tão verdades quanto. Não é? Então, tipo assim, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, as pessoas estão começando já a acreditar nisso e se tornam inconsistentes, porque o Evangelho ele é único, não tem outro caminho, não há outra forma, não há outra possibilidade, não existe outro meio. Percebam isso, gente. Então, quando você não evangeliza, você despreza de maneira clara, de maneira frontal, aí essa exclusividade do Evangelho. E, por último, e não tão menos grave do que os demais, desprezamos a glória de Deus sendo indiferentes. Você, quando não evangeliza, você está dizendo que você não está nem aí para o fato de que Deus não seja glorificado e não seja adorado por aqueles que ainda não lhe deram louvor e adoração. Você está indiferente com isso, desde que os seus problemas e as suas bênçãos cheguem a você, você está indiferente. Deus que se dane, as pessoas que se lasquem. Não é? Você não está nem aí para isso, você está indiferente, você despreza a glória de Deus. Quando você quer glorificar o nome de Deus, é como diz lá o Evangelho de João no capítulo 15: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E nós já falamos sobre essa questão do fruto, que por um lado são as características que você expressa na sua vida de alguém que anda no Espírito, e por outro lado esse fruto é aquilo que é o fruto da fé, são os filhos da fé que você gera pelo fato de ser seguidor de Jesus e alguém que compartilha das boas novas de salvação. Então preste atenção, queridos. Quando você não evangeliza, eu quero que isso aqui fique claro, você despreza a ordem de Jesus, e aí você é desobediente. Quando você não evangeliza, você despreza a necessidade do homem e aí você é insensível. Quando você não evangeliza, você despreza a exclusividade do Evangelho e isso te torna alguém inconsistente. E quando você não evangeliza, você despreza a glória de Deus e aí você também é indiferente a Ele, à vontade dEle, ao plano, ao projeto dEle e aquilo que Ele quer. E isso é muito sério. Não é? Eu gostaria que você refletisse, não é, sobre a sua vida, não é, sobre o fato de você não evangelizar de forma alguma, se esse é o seu caso. Esse módulo vem para te incomodar, para te tirar dessa zona de conforto, para te levar ao arrependimento, não é? Desse seu pecado, dessa sua indiferença, não é? E acender a paixão no teu coração para ver naquele dia, né, a multidão que ninguém pode contar, de todas as tribos, povos, línguas e raças, e gente ao seu lado que você teve o privilégio de falar de Jesus para eles, todos juntos na presença de Deus e do Cordeiro, para adorá-lo. Desde que essa visão ela gere paixão no teu coração, que ela te desperte para pregar esse evangelho com cada vez mais poder e autoridade. O objetivo desse módulo é dar a você ferramentas, mas também tirar você da zona de conforto e tornar você alguém que fala de Jesus constantemente, porque você está falando de alguém que é seu amigo, de alguém com quem você convive, de alguém que transformou e mudou sua história. E aí, como Pedro disse para aqueles líderes religiosos da época, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. E não deixaram de falar mesmo, não importava quão fortes fossem as ameaças.
eles continuavam falando, porque não podiam deixar de falar do que estavam experimentando. E essa é a minha oração, para que você seja despertado, né? Para que o teu coração comece a arder em chamas por essa paixão de ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Curve aí a sua cabeça agora, aí mesmo onde você está, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar com esses teus filhos e filhas que acabaram de assistir essa aula, que foram confrontados por ela. Eu oro, Pai, para que o Senhor gere arrependimento nesses corações, que leve cada uma dessas pessoas a uma mudança de atitude. E eu oro, Pai, para que durante essa semana, até que tenhamos a nossa próxima aula, eles já tenham mudado de postura e tenham falado de Jesus para as pessoas que eles conhecem. Ó Deus, e que assim seja, não uma coisa que acontece de maneira uma vez na vida e outra na morte, mas que isso seja uma constante na vida desses teus filhos e filhas, e que o teu nome seja glorificado na vida deles quando eles passarem a dar muito fruto para a glória do teu nome. É a oração, Pai, que eu faço agradecido no nome por amor de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Estamos terminados. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês na próxima aula, quando a gente vai dar continuidade aqui nessa lição, ainda falando sobre o hino. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.